Começar a gravar. Bom dia, vamos estar iniciando aqui os exercícios, né? Já iniciamos os exercícios na aula passada, né? Então, na verdade, dar continuidade, esse material aqui, essa apostila aqui, a gente viu, né? Parte de direito penal no tempo, direito penal no espaço, direito penal em relação às pessoas, algumas regras, conceitos sobre direito penal. Iniciamos as 5 primeiras questões. Para a 6ª questão aqui ó, SESP 2019, PGPE, que é a Procuradoria-Geral de Pernambuco, Procuradoria do Estado de Pernambuco, analista judiciário. Com relação ao tempo e ao lugar do crime, a aplicação da lei penal. Julgo item. O Código Penal adota da teoria da atividade. Então, vamos lá. Lembrando, luta. L, lugar, ubiquidade. T, que é o tempo, atividade. Então, Código Penal adota da teoria da atividade, segundo a qual o delito deve ser considerado praticado, ou seja, está falando de tempo, praticado no momento, ou seja, tempo, no momento da ação ou omissão, e o local do crime deve ser aquele onde tenha ocorrido a omissão. Ou seja, ele confundiu aqui. Então, no caso do tempo, né, é a teoria da atividade. Certo? Então, é o local da ação ou omissão, certo? Só que o LU, que é o lugar do crime, é a ubiquidade. Não é onde se tem ocorrido a ação, omissão. É onde tem ocorrido a ação, omissão ou Não lembro. o resultado. O resultado, ubiquidade. Ubiquidade é os dois. Então, vamos voltar aqui. Ação, omissão e o resultado. Deixa eu botar uma página maior aqui. Vamos lá, de novo aqui. Não, faltou demais. Não sei se aqui. Vou botar aqui. Calma aí, aplicação da lei penal no tempo. Cadê, cara? A 6, né? Aqui, ó. Atividade. Vamos lá, teoria da atividade. Tem 3 teorias. Teoria da atividade. Então, vamos lá, teoria da atividade. O crime se considera praticado quando da ação ou omissão, não importando quando ocorre o resultado. Essa teoria para o tempo do crime. Teoria do resultado. Para esta teoria, considera-se praticado o crime quando da ocorrência do resultado, independente de quando fora praticado a ação ou omissão. Teoria da ubiquidade. Ubiquidade significa as duas, conjuntos, né? Então, ubiquidade, ubiquitous. Em inglês, é bom também estudar línguas que você aprende isso. Ubiquitous, é U-B-U-Q-I-O-S, ubiquitous. Em inglês significa onipresença, ou seja, em qualquer uma das situações. Não sei se tem essa tradução no Brasil, mas ubiquidade é onipresente no inglês, né? Ubiquitous. Para esta teoria, considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Então, é nas duas situações. Então, vamos lá. Ó. Ação, omissão e resultado. O que a gente precisa saber é que no tempo do crime a gente usa a atividade e no lugar do crime a gente usa a ubiquidade. Essa pergunta que ele juntou as duas e errou. Ele colocou que no caso
lugar do crime seria a teoria do resultado. Foi esse o erro da questão. Entendeu? Entendi, em lugar do ubiquidade. Independente. Entendeu? Sim, sim. Ah, voltar às questões. Aqui o erro aqui, ó. Não, melhor botar. Onde é que está o erro da questão? Vou fazer de forma que eu consiga marcar. Aqui, ó, sexta. Segundo o Código Penal, a data teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser praticado, quer dizer, deverá ser considerado praticado no momento da ação-omissão. Então, o momento, ação-omissão está correto. E o local do crime deverá ser aquele onde se tenha ocorrido a ação ou omissão? Não. Aí é a teoria da ubiquidade local. É tanto ação e omissão quanto o resultado. Só botar aqui o formato que eu possa marcar. O que foi que aconteceu aqui? Eu queria marcar aqui, marcar texto. Esqueci aqui. O erro está aqui, ó. A primeira parte está correta, a segunda parte está errada. Então, da ação, omissão, da ação... Opa, fiz besteira aqui. E o local do crime está errado. Local do crime. Local do crime. Está em vermelho porque está errado aqui. O erro está aí, ó. O local do crime deve ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. O local do crime é onde tenha ocorrido a ação, omissão ou o resultado. Ou onde tenha se observado o resultado. Está faltando isso. Aí vamos lá, item errado. De fato, a vossa teoria da atividade para o tempo do crime está soltando chiada do teu áudio. Artigo 4º do CP. Todavia, em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria se produzir o resultado, na forma do artigo 6º do CP. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria se produzir o resultado. Juiz 2019, juiz substituto do Paraná, vai ter agora de novo, em 2020. Juiz substituto, qual a diferença? Você não tem autonomia dos outros juízes, não? É isso? Não, não tem nada a ver. Todo mundo confunde isso. Juiz substituto é o juiz que, na realidade, não sei por que eles botaram esse nome. O juiz substituto é o juiz que acabou de entrar no concurso. Não é que ele não tem autonomia. Ele, na verdade, é só um nome que botaram substituto, isso tem muita confusão, mas é porque tem uma carreira de juiz, né? Então, normalmente você começa como juiz substituto. Tem gente que fica a vida toda como juiz substituto, entendeu? Na verdade, assim, não é que ele não queira, porque é o seguinte, na magistratura, você tem a seguinte situação, vou explicar rapidinho em 2 minutos, para não perder o fio da meada aqui das questões. Na magistratura, você tem uma carreira. Quando você entra, você é juiz substituto. O juiz substituto ele tem muito mais chance de ser removido, porque tem muito mais vagas para juiz substituto. E aí, depois do juiz substituto, eu estou falando da magistratura federal, juiz substituto, você tem juiz normal, não tem esse termo no final substituto. Você tem juiz federal, você tem, primeiro, passei no concurso para juiz federal, então você é juiz federal substituto. Depois, se for promovido, se eu quiser ser promovido, eu vou virar juiz federal. Certo? E aí, se eu quiser ser promovido de novo, eu vou ser desembargador ou juiz de tribunal. Na verdade, juiz de tribunal.
Normalmente as pessoas tratam o juiz do Tribunal do TRF de desembargador federal. Mas na Constituição o termo é juiz de tribunal, do TRF. Qual é a diferença entre eles? O juiz substituto, ele tem as varas que lotam o juiz substituto. Por exemplo, em cada vara, você tem um juiz federal, que seria o titular da vara, que além dele julgar, ele assume a responsabilidade da vara do ponto de vista de gestão de pessoas, dá férias para os servidores, controlar material de expediente, aquelas coisas todas administrativas. O juiz substituto, ele é, na realidade, um juiz que também julga e que ajuda o juiz titular e substitui ele nessas tarefas administrativas. Só. E não é subordinado ao juiz. Quando chega um processo não sei como é que está agora, quando chega um processo numa vara, tipo assim, se cair o final 0, é o juiz titular. Se cair o final 1, é o juiz substituto. O sistema já distribui os processos. Só isso, a diferença é isso do substituto. Tem juiz, ou seja, não é porque ele entrou e vai ficar substituto, não. Passa 2 anos, ele vira vitalício, né, juiz vitalício, e continua sendo substituto. Tem juiz que simplesmente não gosta de ser promovido, porque como substituto ele pode rodar mais. Então, pode ele conseguir vir para Brasília, e o cara que é titular, porque, por exemplo, para você ser juiz, só juiz federal, para você arranjar um outro local, tem que ser um juiz federal, titular de uma vara, sair para você entrar. Entendeu? E, às vezes, numa vara, você tem um titular e 2 ou 3 substitutos. Entendeu? Então, às vezes, é mais fácil você conseguir voltar para sua terra, né, que aí o cara quer servir no Estado, trabalhar no Estado como juiz, sendo substituto, do que se ele se tornar titular. E quando abre vaga de titular, às vezes é para o interior. Então, às vezes o cara está na capital como substituto, um local bom, e aí para ele titularizar, que a gente chama, ele vai ter que ir lá para uma outra cidade e voltar. Já tem caso, inclusive, de juiz, e aí para você ir desembargador federal ou juiz do Tribunal Federal, você tem que ser juiz. E aí tem juiz que está no local e não quer ser desembargador. Chega na vez desse desembargador, ele deixa passar a vez dele, não quer. Que em termos financeiros é 5% a mais. Entendeu? Em termos de dinheiro, não muda tanto. Por exemplo, já aconteceu às vezes, por exemplo, tem um juiz famosão, o juiz Odilon, que chega um momento que ele estava numa cidade lá em Mato Grosso, né, e tinha que virar desembargador, ele preferia deixar os outros serem desembargadores e ele ficar onde ele estava. Entendeu? Porque se ele se tornasse desembargador, ele tinha que ir para São Paulo. E estava no Mato Grosso, famoso, né, lá na cidade onde ele estava, trabalhando, tinha todo mundo conhecia ele e ele ia ir para São Paulo, né, para virar desembargador. Enfim, é essa a estrutura. O juiz substituto não é que ele não tem autoridade, tem a mesma autoridade do juiz titular na sentença, nas decisões. A única diferença é administrativa. Então, a única diferença é administrativa. Ele não pode ser o titular da vara. O que significa ser o titular da vara? É o cara que vai tomar conta, além de tomar decisões, tomar conta do pessoal. Então, toda vara tem uma pessoa que é responsável em organizar as férias, servidores, né? Liberar servidor, saber conta de água, saber conta de luz, porque é um prédio, né? Então, tem a parte administrativa do titular. Vamos lá para a 7ª questão. Juiz substituto lá do Paraná. A ideia é juiz do tribunal, né? Do Tribunal de Justiça. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Então, essa é uma lei temporária, né? Ou seja, ela ia acabar a validade dela no dia 31 de dezembro de 2014. Lembra que a gente estudou lei temporária e lei excepcional? Então, a lei temporária é excepcional. Fala.
Era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual a diferença que eu não lembro de excepcional para temporária? Temporária tá falando, né? Que é por tempo de vigência daquele evento, vamos dizer. Mas essa excepcional também não caberia aí, não? Não, a lei excepcional é o que ocorreu agora ontem. Você tem uma lei, o Código Eleitoral, não, Código Eleitoral. No Código Hum, Eleitoral tem uma restrição, no Código Eleitoral nosso brasileiro tem uma restrição que é uma lei excepcional nesse aspecto, nessa parte, que no dia do pleito eleitoral você não pode vender bebida alcoólica. Ou seja, só naquele período, que é uma excepcionalidade, se você vender bebida naquele período, 24 horas antes e durante o pleito eleitoral. Se você vender, você está cometendo crime eleitoral. É uma lei excepcional. Durante aquelas 24 horas anteriores, se no dia do pleito é proibido vender, eu não sei se é 24 horas antes, mas eu sei que no dia do pleito é proibido. Se você eu vender, posso. vender álcool ali naquele período, está cometendo crime eleitoral. A gente pode. Como é que eu posso dizer o nome? A gente pode pensar assim, por exemplo, o excepcional, ele é por pouco tempo, o temporário já é por mais tempo, como por exemplo, Não, né, o 31 de não, não, dezembro, ou seja, não, não. não, Não. Temporário tem a ver que vai funcionar durante aquele período e após a validade dela, ou aquele período de vigência, essa lei é revogada. Ela não vai ter mais validade novamente. A excepcional, ela vai se aplicar a um fato. Toda vez que ocorrer de novo aquele acontecimento, ela vai se aplicar, vai se aplicar, vai se aplicar. Toda vez que tiver eleição, entendi. se aplica de novo. Ela é excepcional. Por que ela é Ela, excepcional? Ela se aplica para de valer. Passou o dia da eleição, meia-noite, pode voltar a vender de novo algo. Daqui a 2 anos vai ter de novo eleição. Volta a valer. Ela é uma lei excepcional, só vale para algumas exceções. A exceção de estar entendi, havendo, né, o pleito eleitoral. A exceção é isso. Temporária é você dar um tempo, um espaço de tempo, entendeu? É quase parecido, mas não é, entendeu a diferença? É que a excepcional é um evento que vai ter durante um período de tempo. Ela vai também valer durante o período de tempo, mas por causa daquele evento. No caso da lei temporária, agora a gente tem que só ver essa aqui, porque essa aqui também é temporária e excepcional, né? Ao mesmo tempo, toda temporária, aliás, toda excepcional, ela é temporária. Agora, nem todo. A gente pode voltar lá. É... Não, aí vai ter explicação aqui. Vamos ver aqui. Aqui há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingindo o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. Então, essa é a lei temporária. Entendeu? Porque, na verdade, você não vai ter outra Copa do Mundo no Brasil, entendeu? 2014. Entendeu? É mais ou menos isso. Não vai ter, porque, assim, Copa do Mundo de 2014 é só Copa do Mundo de 2014. Pode ter outra Copa, desculpa, pode ter outra Copa do Mundo no Brasil? Pode, mas não vai ser em 2014. Já passou. Ela é temporária. Pode ter em 2022, 2026. Entendeu? entendi. Concurso de alto nível e uma questão, assim, lógico, que a gente está estudando agora. Né? No dia da prova, o cara tem que responder de vários assuntos, mas é uma lei temporária. Deixa eu marcar aqui. Concurso de juiz. Ou lá, concurso da procura, policial rodoviário federal. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime se lei anterior que o defina. Então, tem que ter uma lei anterior, que seria o princípio da reserva legal, não apenas sem prévia combinação legal, a reserva legal também. Anterioridade penal também, que tem anterioridade penal, na realidade, e aqui é a reserva legal. Considerando-se dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas decorrentes dos itens que se segue, a norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, certo? Razão porque é proibida em caráter absoluto. Ó, toda vez que tu vê essas palavras assim, tu, opa, grifar, caráter absoluto significa não tem exceção.
a analogia do direito penal, seja por criar um tipo penal incriminador, seja por fundamentar ou alterar uma pena. Está errado, porque você pode alterar uma pena. Analogia você pode usar para beneficiar o réu, ou seja, para alterar uma pena. Então, vamos lá, está errado. Errado, pois em direito penal a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu, a chamada analogia in mala parte, para criminalizar a conduta não prevista como crime, aumentar a pena, etc. Quando benéfica, diminuir a pena, descriminalizar a conduta, a analogia é permitida em direito penal. Analogia em bona parte. Bona parte. Entendeu onde é que está o erro? Em caráter absoluto. E seja para alterar a pena. Não, na verdade, você pode alterar a pena em sentido positivo. É, palavra Isso. geral e pode mudar, porque sempre a lei pode retroagir e para beneficiar o réu. Né? Isso. A Polícia Federal delegado. Esse aqui teve um colega que passou. É o Dalton. Gente boa, está lá agora. Acho que está no norte, na fronteira. Esse foi o último concurso de delegado. É muito engraçado, porque fazia concurso para procuradoria, não passava, conversava com ele, falou, não, vou focar só procuradoria, só procuradoria. E aí eu falei, cara, tem que também fazer outras coisas. Apareceu analista judiciário área BIM. Foi lá, não, vou fazer isso aí, parece ser legal. Agente da BIM, oficial da BIM, fez. Aí começou a sair um pouco da... Aí nesse dia da BIM, eu conversei com ele, aí ele falou, pô, cara, acho que tem que focar, porque os caras estão tirando nota alta, né? Eu vou focar só procuradoria, não sei o quê, porque procuradoria, o foco dele era procuradoria, era procurador de Estado, procurador de município. Aí eu falei, cara, Polícia Federal, delegado, que vai lá e faz. Né? Não, não. Foi lá e fez, passou. Muito Mas engraçado. delegado tem a prova oral, né? Não tem, mas assim, é que às vezes a pessoa acha que, assim, vou fazer só uma área, vou ficar melhor. Ao contrário, às vezes, você fazer para outras áreas te abre a mente, você fica, na realidade, assim, bom em umas outras disciplinas. Lógico que vai adequar o estudo, eu acho. Né? Assim, eu acho não, né? Tenho certeza que funciona você focar uma área, né? Se aprofundar naquela área e conforme for aparecendo, ainda mais na área jurídica. Então, apareceu, você adequa e vai. Na área não jurídica é mais complicado, mas na área jurídica, estudo a básica, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, civil, processo civil, penal, processo penal. Fez essa base, é isso que eu estou entendendo, fez essa base aqui. Vai ter agora magistratura federal, ok. Você vai lá, adequa, né, os assuntos, né, direito administrativo, direito constitucional, magistratura penal, magistratura federal, o foco é outro. Né? E aí você vai adequa. Direito penal, processo penal para magistratura federal, o foco é outro. Direito civil, processo civil, magistratura federal, o foco é outro. Mas o direito em si é o mesmo. Né? Você tendo a base, o foco é outro. No próprio concurso público também, às vezes na área não jurídica, dá para você fazer isso em alguns casos. Assim, direito constitucional, direito administrativo é a mesma coisa, mas na hora que você vai fazer para o Tribunal de Contas, o foco é um. Na hora que vai fazer para a Receita Federal, o foco é outro do direito. Né? Ela vai focar mais no assunto, se aprofundar mais em alguns temas, mas você tendo... Vai cair questões dos outros assuntos, mas quando cai daquele assunto que é mais afeta aquela área, é mais aprofundado. Então, você faz essa adequação do estudo. E o que depois entra, no caso aí da área jurídica, são outras disciplinas que às vezes você nem viu na faculdade, são disciplinas que não são extensas. As disciplinas que são extensas é essa. Lógico que tem direito previdenciário, que é gigantesco para a magistratura federal, mas as outras, direito internacional, direito financeiro, direito econômico, né? Bem, assim, você vai lá em, sei lá, um curso de 4 horas, 5 horas, você tem uma visão geral e exercício. Em cada item assim, mas eu não posso falar porque ainda não passei, né? Eu já estou tendo a noção. Se Deus quiser no futuro, eu posso dizer, não, na realidade funcionou a minha teoria. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência
nas jurisprudências dos tribunais superiores a respeito da execução penal. Lei penal no tempo, concurso de crimes, crime possível e arrependimento posterior. Lá. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Ok, Manuel cometeu um crime. Com a entrada em vigor da nova lei, ou seja, entrou uma nova lei, então ele quer que a gente saiba a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Esse tipo penal formalmente revogado, ou seja, uma lei descriminalizou, ou seja, deixou de tratar aquilo que o Manuel fez como crime. Mas a conduta do Manuel foi inserida em outro tipo penal, ou seja, na verdade ela não descriminalizou, ela pegou, fez uma transmutação do fato típico de um local para outro. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu o abolício crimes com a edição da nova lei, certo? Na verdade, foi revogado, funciona assim, nessa questão. Você tinha estupro, ato libidinoso, certo? Estupro, ato libidinoso. E aí, a conduta de ato libidinoso foi incorporada no estupro. Não houve um abolício crimes do ato libidinoso. Ele só passou a ser enquadrado em outro artigo dentro do Código Penal. Então, não é que agora não existe mais ato libidinoso, não. Isso foi reenquadrado, incorporado em outro artigo. E ele pergunta assim, então precisa saber isso aqui. Nessa situação, não responder pelo crime praticado, pois não ocorreu o abolício crimes com a edição da nova lei, certo? Foi enquadrado, então vamos lá. Item correto, pois se a conduta não foi efetivamente descriminalizada, não houve abolício crime. Se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal, passou do artigo X para o artigo Y esse fenômeno de continuidade típico-normativa. Então, tem grandes dificuldades aqui. Tem agora que a gente está respondendo, né? Mas, de repente, no dia da prova, uma CESP, 2018, EMAP advogado. Eu não sei nem o que é EMAP, mas vamos lá, deve ser uma empresa pública. Normalmente advogado é normalmente empresa pública. A respeito da aplicação da lei penal, julgo o item a seguir. Vamos lá. O ordenamento jurídico brasileiro é adotado no ordenamento jurídico brasileiro da teoria da ubiquidade. Lembrando, teoria da ubiquidade. Nós temos teoria ação, missão e resultado. Isso. Atividade é lugar, é a luta, né? Não, luta, lugar é a ubiquidade, lugar Isso. é o tempo. O tempo é a atividade, o resultado é o lugar e a ubiquidade é ambos de ação e omissão e resultado do crime. É isso? Calma aí, fala devagar que você está errando aí. Atividade. Teoria da atividade. Teoria da atividade é o tempo. Não, você não fala o tempo, tem que dizer o que é a teoria da atividade. Não é a teoria da atividade. Pelo que eu entendi, é o tempo da ação ou omissão do fato. Não. Na verdade, sim, as teorias é tanto para um quanto para outro. Vamos lá, deixa eu explicar. Você tem a teoria da atividade, que é o momento da ação ou omissão, ainda que seja outro resultado. Teoria do resultado é o momento ou o local do resultado, ainda que seja outro a ação, outro momento, outro local da ação. Teoria da ubiquidade é o momento ou o local da ação ou omissão ou do resultado, onde se verificou o resultado. Então, essas são as teorias. No Brasil, estou falando no Brasil, essas teorias são universais. No Brasil, pro tempo, a gente adotou que vamos usar a teoria da atividade, no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro tempo, em outro momento, o resultado. No caso do local, do espaço físico onde ocorreu o crime, no Brasil, a gente adotou a teoria da ubiquidade, que significa o seguinte: a gente vai aplicar a lei brasileira, a lei do espaço territorial brasileiro, no momento ou no local da ação
omissão ou do resultado. Ou seja, se o cara cometeu o crime no Paraguai, a ação, mas se verificou o resultado no Brasil, eu aplico a lei brasileira. O cara fez, né, a ação no Brasil. Aliás, o cara não fez a ação na Colômbia. O resultado é no Brasil, aplico a lei brasileira. O cara fez a ação no Brasil, o resultado foi no Paraguai, eu aplico também a lei brasileira, apesar do resultado ter sido lá no Paraguai. Ou seja, no caso da aplicação da lei brasileira, se aplica a lei brasileira, tudo faz for a ação, a omissão ou o resultado no território brasileiro, né? No caso da atividade, eu aplico a lei do momento da ação. Então, qual a lei que eu aplico? No momento da ação. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, tem que entender que existem 3 teorias, e aí você escolhe qual a teoria que você aplica para o tempo, qual a teoria que você vai aplicar para o espaço, ou seja, para o local do crime. E isso não existe nenhuma, vamos dizer assim, um código penal imutável, ou seja, não é constitucional. O cara pode simplesmente amanhã mudar o Código Penal brasileiro, passar a dizer que o tempo do crime pode ser ubiquidade ou o resultado, né? É um artigo de lei que você vai lá e muda. Você tem que entender a teoria que existe, né? Não é imutável, né? Você pode ir lá e dizer, não, agora faz mais sentido para o Brasil, né, que o tempo do crime seja o resultado. Então, agora explica aí. Você estava explicando assim, misturando o tempo, espaço com teoria. Teoria ela não é vinculada ao tempo e ao lugar. Ela é, por si só, a existência dela. Então, pelo que eu entendi, vamos lá. teorias. Teorias. De forma universal, ele tem essas 3 teorias, né? Que é a da atividade, a do resultado e da ubiquidade. No Brasil, é adotado que a atividade é no momento do crime, na sua ação ou omissão. Isso. A parte o resultado é no resultado do crime. E a ubiquidade, ele é a mescla dos dois, né? Que é, no caso, ação, omissão ou o seu resultado. Né? Então, como você falou, se um crime começou lá em X país fora do Brasil e o seu resultado foi aqui, então, nesse caso, aplica-se a ubiquidade, não é isso? Não, está confundindo de novo. Vamos lá. A explicação disso, por exemplo, na prova oral, o cara pode perguntar para você. Você não vai fazer prova oral, mas a pergunta é a seguinte. Explique sobre aplicação da lei penal no tempo, aplicação penal na lei do espaço no Brasil. Quais as teorias adotadas e como é que funciona? Como é que você responderia essa questão? Primeiro você dizia, excelência, muito obrigado. Excelência, nós temos 3 teorias, né, existentes. Nós temos a teoria da atividade, na qual o crime se dá por concluído no local ou no tempo da atividade, independente de onde vai ocorrer o resultado. Temos a teoria do resultado, que o crime se dá no local ou no tempo em que você observou o resultado, ainda que seja outro momento da atividade. E temos a teoria mista, ou a teoria da ubiquidade, que o crime se dá ou no tempo, ou no local, ou da ação, ou da omissão, ou do resultado. Existem essas 3 teorias. Teoria da atividade, onde é ação, omissão, ainda que seja outro resultado. Teoria do resultado, onde se observa o resultado, ainda que seja outro momento da ação ou o local da ação. Teoria da ubiquidade, onde o crime é o local do crime, o tempo do crime é em qualquer de uma das situações, da ação, da omissão ou do resultado. No Brasil, para aplicação da lei penal no tempo, considera-se o tempo do crime, ou seja, o momento de ocorrência do crime, o momento da atividade.
Teoria da atividade. O momento que você cometeu a ação é o momento que você cometeu o crime no tempo. Então, você aplica a legislação que está em vigor naquele dia. Ainda que a pessoa venha morrer 2 meses depois, é a lei que vai valer, é a lei que estava no momento que você deu o tiro ou que deu a facada. Ainda que daqui a um mês mude a lei e daqui a um mês a pessoa morra. Mas a lei que vai ser aplicada no tempo é a lei do momento que você deu o tiro ou a facada. O resultado pode vir depois, mas você vai responder a lei do momento da ação e omissão. No caso do local, né, da aplicação da lei penal no espaço, você vai aplicar a lei penal. No caso, no Brasil, ele adotou no Código Penal, no artigo 6º, a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade diz o seguinte: o momento da ação, da omissão, ou seja, o local da ação, da omissão, local da ação, da omissão ou do resultado, é o local que você vai aplicar a lei. Ou seja, você pode aplicar a lei brasileira em qualquer situação, no local da ação, da omissão ou do resultado. Então, é isso. Na verdade, você tem 3 leis, e para a aplicação da lei penal no tempo, você preferiu utilizar a teoria da atividade. Para a aplicação da lei penal brasileira no espaço, você preferiu utilizar a teoria da ubiquidade. Então, existem 3 teorias e a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Entendeu agora? Mais ou menos, mas Não tudo é, bem. não é vinculado, não Tá é mais vinculado, claro. entendeu? Não é vinculado o tempo com a atividade. Pode ter um país aí no mundo que a aplicação da lei penal no tempo é a teoria da ubiquidade, entendeu? O Brasil que adotou, né? Isso O aí, Brasil que adotou, escreveu na lei, que é o né, tempo no momento da da ação. atividade, da ação ou omissão que foi cometido o crime. Por exemplo, o resultado foi daqui a 2 meses e o cara foi julgado depois de 6 meses. Mas ele vai ser. Aí houve uma mudança, mas como o crime dele e o Brasil adota atividade no tempo, ou seja, foi quando ele praticou o delito, ele vai ser julgado de acordo com aquelas leis, né? De acordo com a atividade. A atividade. É porque, por A exemplo, não ser que haja uma lei que retroaja e beneficie mais, mas ele vai ser pelaquela teoria época da atividade. da atividade. Significa o seguinte: um crime, às vezes, o resultado dele pode se verificar depois. Por exemplo, eu fui matar uma pessoa. Não tenho intenção com ninguém, nem quero ter. Fui matar uma pessoa. Dei o tiro nessa pessoa. Essa pessoa entrou em coma. Ela entrou em coma. Enquanto ela não vier a óbito, ainda não houve o resultado do crime. Que o crime de homicídio há necessidade que a pessoa venha a falecer. Enquanto essa pessoa estiver em coma, ainda não tem o resultado do crime. Tem só a atividade do crime. Posso começar a ser julgado? Começar a ser julgado por tentativa de homicídio? Posso, porque eu tentei fazer. Mas se ela vier a morrer daqui a 6 meses, lá ficou internada na UTI 6 meses, e ela falecer, aí teve o resultado do crime. Nesse interim de 6 meses, a pena de homicídio, que era de 12 a 30 anos, passou para, sei lá, 20 a 40 anos. Ou seja, piorou a pena. Eu vou ser julgado pela lei que foi alterada ou pela lei do momento que eu dei o tiro? Pela lei do Do momento momento, que até eu dei o porque não tiro. pode. É do Não, momento, mas porque não pode. o crime e no momento porque a gente adotou a teoria da atividade. Se a gente tivesse adotado a teoria do resultado, eu ia ser punido pela outra lei, porque o resultado eu não tinha se verificado. Tem que entender isso. A gente adotou isso. O Brasil Significa adotou a atividade. do momento da atividade. Mas se for um país mais rigoroso, ele pode ter adotado a teoria da ubiquidade. Não, qual foi o momento em que teve o resultado? O resultado foi pior. Você vai ser punido pelo resultado que ocorreu e a lei é mais rigorosa agora no momento do resultado. Então você vai ser punido pela lei mais rigorosa. Entendeu? É essa a diferença. Não se confunde a teoria com a aplicação no Brasil especificamente do tempo e do local do crime. Entendeu? A teoria ela é universal. A teoria do crime é
Já está. Eu Ele é estava achando que era para italiano. cá. Não, Entendi. não é daqui do Brasil. A Você teoria é que cada um país adota o que achou melhor para o seu país. você vai Quer seja pegar adaptado. um livro mais aprofundado, aqui nem livro mais aprofundado eu tenho, mas tem livro, eu tenho em PDF, livros mais aprofundados, você vai ver onde surgiu essas teorias da atividade. Surgiu na França, surgiu na Itália, onde é que surgiu, entendeu? Entendi. Vamos lá, advogado. A questão 10 aqui, essa aqui. No ordenamento, vamos botar maior aqui, né, já que só estamos respondendo as questões. Aqui, ó. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala de tempo. Opa, se fala de tempo. Acabamos. Tô ouvindo? Atividade. Estou vendo atividade. Você Tá acabou de. errado. Acabou de ver, tá errado. Tá errado isso aqui. Marquei. Do crime, ou seja, o crime que será praticado no momento da ação ou da omissão, ainda tá errado o conceito também, né? Ubiquidade, ação, omissão e resultado. Então tá errado dois. Se não identificasse por um, por outro seria. Na verdade, ele confundiu tudo. Se ele botasse aqui teoria da atividade, tá certo aqui. Botou da ubiquidade, tá errado em 2 pontos. Eu teria que acrescentar aqui a sanção. Aí tá errado. Pois o Código Penal da teoria da atividade para definir o tempo do crime, conforme o artigo 4º do CP, estabelecendo que considera ser praticado o delito no momento da conduta, ação, omissão, ainda que seja outro momento do resultado. 11. A respeito da lei penal, julgo o item a seguir. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro do navio, que essa aqui é teoria do local do crime. Então, tem aquela exceção. Extraterritorialidade, né? Extraterritorialidade. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Certo? Vamos lá, correto aqui, ó. Item correto, pois se o navio está a serviço do governo brasileiro, é considerado como extensão do território nacional, onde quer que se encontre, conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronáuticas brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privadas, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondentes em alto mar. Isto posto, um crime cometido dentro deste navio será considerado um crime praticado no território nacional, sujeito, portanto, à lei brasileira. De novo, advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgo o seguinte. Situação hipotética. João cometeu um crime permanente. Vamos lá, rapidamente. Crime permanente é aquele crime que você comete uma ação e ela Sequestro. Sequestro, pronto. Que teve início em fevereiro de 2011, ou seja, em 2011, fevereiro, e fim em dezembro desse mesmo ano, ou seja, ele ficou 10 meses, né, cometendo crime permanente, né, na execução da permanência desse crime. Em novembro de 2011, ou seja, antes de cessar a permanência, houve alteração legislativa que agravou a pena por ele cometido. Assertivo. Nessa situação hipotética, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em relação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa? Está errado. No crime permanente, você aplica a lei, não é irretroatividade da lei, não há nenhum... Que, na verdade, você é como se você tivesse, na verdade, no inteirinho do crime. Então, no caso do crime permanente e do crime continuado, você aplica a lei do momento, a aplicação da lei penal no tempo, a lei do momento da cessação, da continuidade ou da permanência. Você ainda não acabou a ação, porque a gente acaba numa... Considera-se o crime, o tempo do crime, considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. Só que essa ação aqui, ela é permanente.
ela só finaliza a ação só realmente é finalizar, não é o resultado, é a ação, ela é permanente. Então, você finaliza a ação no momento que acaba a permanência. O resultado é outro. Então, nesse caso específico aqui, você aplica a lei mais gravosa. Você aplica a lei do momento da cessação da permanência. Entendeu? Sim. Parece meio complicado, Agora, mas... não, eu achei até mais tranquilo. Agora, por exemplo, eu não entendi muito. Ó. Essa daí dá para entender claramente, por exemplo. Por quê? Porque como o sequestro, ele está falando que foi até dezembro, né? E essa lei mais gravosa foi um mês antes dele terminar, porque o término do crime, do ato aí, só termina quando a pessoa é liberada, por exemplo, que seria em dezembro. Então, aplica-se sim, mesmo que mais gravosa, uma vez que terminou depois, já estava em vigência, vamos dizer assim, né? Novembro. Mas, por exemplo, na lei, no crime continuado não, permanente. E no continuado, que é o continuado, Também. pelo que eu entendi, não, mas o continuado, pelo que eu entendi que o irmão explicou, por exemplo, eu estou ali roubando o caixa da minha empresa todo Toda semana. final de tarde, toda semana, toda semana. Então, aplica-se também porque eu vou continuar fazendo, não é isso? Tá, entendi. É lógico que, assim, se você for pegar um livro mais aprofundado, vai haver críticas em relação ao crime continuado, o crime continuado. Continuado. Porque o continuado ele é um conjunto de ações intercaladas no tempo. Então, você continua na atividade delitiva. Algumas propostas são no sentido assim, ó, o que ele cometeu, essas práticas delitivas daqui para trás, você pune com essa legislação. Daqui para frente com essa outra legislação, certo? Mas aí a gente entraria naquela situação de tentar juntar leis diferentes, mais benéficas e menos benéficas, de novo, entendeu? Porque você não pode fazer a compilação de leis, você tem que usar uma lei. Não pode. Entendeu? A mais gravosa. A né, mais geralmente. gravosa. Você tem leis que fazem uma compilação em que, tipo, a pena é determinado, sei lá, tempo e a multa é alta. Mas tem uma lei anterior que a pena é baixa, mas a multa é alta. Então você não pode fazer, não, então eu quero a menor pena com a menor multa. Não existe. Você tem que usar uma lei só. Esse é o entendimento jurisprudencial para a aplicação da lei penal no Brasil. Então seria nesse caso aqui do crime continuado. Você ia dizer, não, então uma parte eu assumo com a pena menor e outra parte com a pena maior, então ficaria meio quebrado. Assim, o entendimento hoje é esse. Continuado permanente aplica-se a súmula 711. A lei mais gravosa. Aplica-se a lei mais gravosa, não. A lei ela pode ser benéfica, mas você aplica a lei do momento em que acabou a continuidade ou a permanência, né, do crime. Momento da cessação, da continuidade e da permanência. Então é essa. 13. Vamos lá. Advogado do web service. Com referência à lei penal, no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agente e aos sujeitos da infração penal, julgo itens que se seguem. Situação hipotética. Um crime praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa por essa conduta, ou seja, uma pena de multa. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor uma nova lei, que, revogando a lei anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade assertiva. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Ou seja, passou a ler uma lei mais gravosa. Lei mais gravosa retroage? Não. Não. Então, aplica-se a lei do... Se fosse uma lei mais benéfica, aí aplicaria essa nova lei. Como é a lei mais gravosa, você deve aplicar, nessa situação, deve ficar a lei vigente no tempo da prática do crime. Criminalizou, né? Porque era só uma multa, né? Penalizou. E agravou. Saiu de multa para pena privativa de liberdade, já foi uma bela do...
Então, item correto, pois se após a prática do delito entrou em vigor a lei mais grave, pois passou a prever a pena privativa de liberdade que não era antes prevista a lei vigente à época do crime aplicável. Não se aplicava a lei nova, se trata de lei penal mais gravosa. STF, analista judiciário. Aqui, ó. De novo, 711, ó, que é da continuada e permanente. Vamos lá. Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca dos crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e dos institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplique-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. Correto. Pois se o crime é permanente, a lei nova mais grave ao entrar em vigor durante a prática do crime é aplicável ao crime em curso. Não se trata de retroatividade da lei mais gravosa, pois a lei mais grave, neste caso, não é posterior ao crime. Trata-se do entendimento da STF por meio da súmula 711. Vamos lá. CESP, Polícia Federal, agente. É o mesmo concurso lá do colega delegado, foi para agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Ou seja, o José adquiriu um revólver, né, que sabia que era roubado e passou a municiar, ou seja, botar projétil, né, para andar com ele. O comportamento suspeito de José levou a ser abordada a operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens a seguir. Tá vazando aí um chado aí do teu áudio. Se durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato? Não, né? Errado. Para beneficiar pela volta. O direito é pensado pela nova lei, já que será uma lei nova mais benéfica, a lei penal nova mais benéfica é dotada de eficácia retroativa. Aplica-se aos fatos anteriores na forma do artigo 2º, parágrafo único do CPP. Vamos lá, esse aqui, vamos lá. Escrivão. Aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando? Ao tempo da conduta. O fato é. Então, vamos lá. Então, o que ele quer saber aqui? Vamos lá. Escrivão da Polícia do Maranhão. CESP. Olha lá. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal, ou seja, quando a lei retroage para beneficiar o réu. Quando é que isso ocorre? Então, vamos lá. Você é típico, quando o fato é típico, ok. Então, o fato é típico, vai beneficiar o réu. E lei posterior suprime o tipo penal. Aqui está correto já de cara, mas vamos lá. Típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo para outro tipo penal. Não. Porque provocou a migração, na verdade, continua sendo crime, só vai estar em outro artigo do Código, né? Então, não vai retroagir isso aqui. Típico, o lei posterior aumenta a pena? Não, se aumentou não é mais benéfico. Aumenta a pena, então está fora. Típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena? Também, né? Errado. Atípico, lei posterior torna típico. Não, aí também tu está penalizando. Ou seja, se cometeu uma coisa que não era crime, um ato, um fato, né? E agora virou crime. Então, letra A. Entendeu? Letra A. A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfico ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo único do CP. Dentre as alternativas apresentadas, apenas a letra A traz uma situação em que a lei nova, mais benéfica ao agente, pode descriminalizar a conduta. CESP, ABIN, agente de inteligência. Isso aqui que eu falei que o colega fez também em 2018, que era a área jurídica. À luz do Código Penal, julgo o item a seguir. No caso de entrar em vigor a lei penal que inove no ordenamento jurídico, ao prever como crime conduta até então considerada atípica,
será aplicada a retroatividade? Não, né? Porque é uma lei que está criando um crime. Lei que cria crime, ela passa a valer do momento da vigência dela, ela não retroage. A não ser que ela seja benéfica, mas ela está criando crime. Se um fato saiu de atípico, ou seja, de não crime para crime, não faz sentido, é errado. Pois ela, entendeu essa aí? Ela é bem aberta, é bem aberta, mas é comentário. E tem errado, pois a lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente, na forma do artigo 2º, parágrafo 1 do CP. No caso narrado no enunciado da lei nova mais gravosa, pois criminalizou uma conduta que até então não era considerada criminosa. 18. CESP, TRFE 1, técnico judiciário. Vamos lá. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou a conduta que à época configurava como crime punível com prisão. Então, em janeiro, já de janeiro, cometeu um crime, pena, prisão. Resultado desejado pelo ator, no entanto, foi alcançar ali, aquela questão que a gente estava discutindo antes, né? O resultado alcançado foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março. Ou seja, praticou uma ação cuja conduta, essa ação, no momento da ação, a lei punia como prisão. Só que o resultado dessa ação só se deu dia 7 de março, ou seja, 2 meses depois. O momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, ou seja, ele tentou confundir você. Primeiro ele quis trazer, vai aplicar a teoria da atividade, no momento que ele cometeu. Se a lei posterior for mais gravosa, aplica a lei anterior. Mas como a lei posterior é menos gravosa, o que é que vai acontecer? Ela vai retroagir para a época do ato dele, da atividade dele. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão, em razão da retroatividade da lei mais benéfica, item correto, pois a prática do direito sobreveio lei penal nova, mais benéfica, que será aplicada no caso de João, pelo princípio da retroatividade da lei benéfica, termo do artigo 2º, parágrafo único. Eles estão fazendo muito sobre retroatividade, né? Na verdade... Só que com níveis diferentes de dificuldade. Vai botando casos, vai botando abertos. Esse daqui é uma apostila, né? A gente não sabe, teria que mapear lá no sistema para ver se é isso mesmo, né? Apostila, ele pega várias, né? Vai dar a impressão que está com excesso de questões no assunto. 2017, técnico judiciário. Em 7 de janeiro, mesma situação. João praticou conduta que à época configurava crime punível com prisão. O resultado sendo pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano. No momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos gravosa. É a mesma questão? Ele copiou igual. Né? Peraí, alguma coisa está errada. Vamos lá. Em 7, está parecendo a mesma questão, mas o resultado está dando outro aqui. Vamos lá. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi lançado 2 meses, ou seja, com 7 de março do mesmo ano. Mas no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com penas menos graves de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março. No momento que você contou o resultado, não, está errado. Considera-se o crime praticado no momento da ação. Da atividade, da comissão. Primeiro, o que mata a questão... do resultado, né? O que mata a questão é isso aqui, somente. Toda vez que tem um somente aí, o cara fica de olho aberto. Somente. Eu pego. As palavras exclusivas, né, que você fala. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, é só quando eu estiver com dúvida que eu observo isso, ou toda questão que tiver isso observa uma vez que... Não, toda questão que tiver isso, você já marca, porque provavelmente, né, já vai direcionar a sua resposta. Então, opa, esse cara está querendo... Há poucas exceções, né, no caso. Isso. E somente, exclusivamente, está certo.
Polícia Civil de Goiás, agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal? Isso é errado, né? É vedada a analogia prejudicial ao réu. A analogia em Bonaparte pode. Fecha. Por adotar a teoria da ubiquidade. Ubiquidade é ação, omissão ou resultado. Reputa o crime praticado tanto no momento da conduta quanto no momento da produção do resultado. Ele botou errado. Ah, tá, porque ele botou o momento aqui, ó. Ele tá botando assim, o tempo. Momento aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, momento. Deixa eu tirar aqui, momento. Então, ele tá falando a aplicação da lei penal no tempo. É a teoria da atividade. Aqui, ó. Por adotar a teoria da ubiquidade, o CP reputa o crime praticado tanto no momento da conduta quanto no momento não, só no momento da atividade. Botou momento e está perguntando lei penal no tempo. Momento, então está errado. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória, impactando diretamente com a condenação do réu se a denúncia tivesse sido recebida. Errado. Débora, lá da parte da princípio da reserva legal, medida provisória você não pode legislar direito penal. É uma proibição na própria Constituição. Tem uma jurisprudência que aceita no caso de descriminalização. Você fazer uma medida provisória descriminalizando algum fato tipo. Aí ainda aceita. Mas o correto é a medida provisória não pode legislar sobre direito penal. Muito errado, que a medida provisória não pode, como regra, ser utilizada em matéria penal. A STF, todavia, entende que é possível utilizar essa medida provisória em benefício do réu. Escrivão de novo. Considerando os princípios informativos da retroatividade, ou seja, para trás, e da ultratividade, para frente. Então, né? Considerando os princípios da retroatividade para trás, da ultratividade para frente. A lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes de sua vigência, certo? Porque ela vai retroagir. Aí tem correto, quando a lei nova benéfica será aplicável mesmo que já tenha havido condenação transitada de julgado. Mesmo que tenha havido, né, a trânsito julgado, você vai usar a lei mais benéfica. No caso que tiver que fazer só um cálculo, aí tem que ir aprofundando um pouco o estudo. No caso que tiver que fazer só um cálculo aritmético, o juiz de execução vai lá e aplica. No caso que tiver que analisar circunstâncias, né, específicas da conduta do agente, aí tem que voltar o processo para o juiz da sentença, né, ou o juiz da vara, que aí não cabe o juiz de execução penal. Tem que ler de novo o processo e ver se aplica, né? 24. A novatio legis in melius. Então, uma lei nova, prejudicial, in melius, ou seja, em ruim, só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito julgado da sentença, pois somente o juiz ou o tribunal processante poderá reconhecer e aplicá-la, ou seja, a novatio poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito julgado. Muito errado, pois a lei nova mais benéfica, benéfica, eu li errado. Melius. Errado. A lei mais benéfica será aplicável mesmo que já tenha havido condenação. Desculpa, eu li errado. Eu interpretei errado, Melius. Na verdade, vamos Melius voltar. daria para entender que era melhor, né? Ou não? É, podia ser. Deixa eu ver aqui. As duas situações. Lei mictio ou novatio Melius. O do outro é Abolicio crimes, gravior, Melius e gravios. Diferente, Melius, melhor. Eu tinha lido Melius como pior. É mala que pior, mala parte.
item errado. Antes mesmo do final do processo, se sair uma lei nova, você já começa a aplicar a lei nova. No caso de ser aplicada após o trânsito julgado, caberá ao juiz de execução penal a aplicação da lei nova, súmula 611. Ainda que se trate de crime permanente, a pégios é ruim, novatio impégios, não poderá ser aplicada se eventualmente agravar a situação real. Vamos lá. Ainda que se trate de crime permanente, ou seja, tá permanente, né? Não cessou ainda. A novate legius impégios, ou seja, surgiu uma lei antes de acabar a permanência. Não poderá ser aplicada errada. Ela é aplicada se não tiver cessado a permanência e continuidade. Está errado. Pois se tratando de crime permanente, a lei nova prejudicial réu pode ser aplicada ao crime, desde que entre em vigor antes de terminar a execução do delito, antes de cessar a permanência, pois neste caso não estará havendo retroatividade da lei nova. Certo? Tem como só eu reler mais uma vez aqui, rapidinho? 25. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio impégios não poderá ser aplicada se efetivamente agravar a situação. Não, pode, né? No caso, especificamente porque é crime permanente. Entendi. Meio mal escrita, mas crime permanente aplica a lei nova, mesmo que ela seja mais gravosa. Se não tiver cessado a permanência. Se o cara botou que cessou a permanência, já era, não aplica a lei nova. Já ocorreu o crime, né? Já ocorreu a atividade por completo. O princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina a conduta como crime e que a pena também deve ser prevista previamente, ou seja, a lei nunca poderá retroagir? Não, nunca. Errado. A lei poderá retroagir. E tá errado, pois apesar de ser a definição do princípio da anterioridade, a lei penal poderá retroagir quando for benéfica ao infrator, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. CESP. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência. Certo, até aí está certo. Princípio de Pernambuco. Seja para possibilitar a aplicação de penas menos severas, até aí certo. Seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passa a não ser mais crimes. Certo, não tem nada errado aí, primo. Vamos ver o gabarito. Correto, correto, pois a lei penal nova mais benéfica será sempre retroativa quando ameniza a situação do infrator ou quando descriminaliza a conduta, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1, certo? Vamos lá, diversos princípios de Pernambuco, de novo. De acordo com o princípio da nacionalidade, é possível a aplicação da lei penal brasileira a fato criminoso lesivo a interesse nacional ocorrido no exterior. E tem errado, pois embora seja possível a aplicação da lei penal brasileira nestes casos, desde que cumprir determinados requisitos, se dará o princípio da defesa ou proteção. É o princípio da defesa ou proteção. Então, na verdade, dá pegadinha no conceito. Vamos lá. Vou voltar aqui rapidamente. Os princípios que existem aqui, ó. Princípio da defesa ou proteção, tá vendo? O princípio da defesa ou proteção é aqueles crimes na qual a extraterritorialidade é incondicionada. Princípio do domicílio. Então eu vi que o cara pode fazer a pegadinha no nome do princípio da personalidade ou nacionalidade. Então tem o princípio, a extraterritorialidade tem
princípio da personalidade ou nacionalidade, princípio do domicílio, princípio da defesa e proteção, princípio da justiça universal, princípio da representação, 5 princípios, a representação da bandeira do pavilhão. Então, tem 5 princípios. Aquele extraterritorialidade incondicionada, princípio da defesa. Ora, ele botou o princípio da... Aqui. Princípio da nacionalidade, não. Princípio da nacionalidade, não. Princípio da defesa ou proteção. A lei penal brasileira é ato lesivo ao interesse nacional. Pegadinha, bem pegadinha essa. Vamos lá aqui. FESP, diversos casos. Aplicação da lei penal brasileira, cidadão brasileiro que cometa crime no exterior é possível, de acordo com o princípio da defesa. Não. Aí ele pegou muito pesado nessas coisas. O princípio da defesa, o princípio da personalidade. Vamos lá, 2016, Polícia Pernambuco, Polícia Científica, de acordo com o princípio da representação, ou seja, a representação é o caso dos navios, né? A lei penal brasileira poderá se aplicar a delitos cometidos em aeronaves e embarcações brasileiras privadas quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e não forem julgados, certo? Princípio também considerado o princípio da bandeira ou do pavilhão. Vamos lá. Ainda a Polícia Civil adaptada, de acordo com o princípio da justiça universal. Justiça universal, aqueles casos de genocídio. A aplicação da lei penal brasileira é possível dependente da nacionalidade do delinquente e do local da prática, se estiver previsto em tratado ou conversão universal. Botou bem grande a banca, mas era o tal afirmativa como errada, mas deveria ser correta. Vamos lá. Por que ela considera errada? CESP, de acordo com o princípio da justiça universal aqui na brasileira, é possível independente da nacionalidade do delinquente. Independente da nacionalidade do delinquente e do local da prática do crime, se este estiver previsto em tratado ou convenção universal. Vamos ver porque ela considerou correta. Vamos ver o que é a justiça universal. Nos casos do inciso 2, entrar no território nacional, ser um ato punido, está o crime incluído entre aqueles que não têm sido absolvido. Princípio da justiça universal. Aqui, ó. Este princípio é utilizado para a aplicação da lei penal brasileira contra crimes cometidos em qualquer território por qualquer agente, desde que o Brasil, através do Tratado Internacional, tenha se obrigado a reprimir tal conduta. Tem previsão no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Como previsão se encontra no inciso 2 do artigo 7º, aplica-se as condições previstas no parágrafo 2º, como ingresso do agente no território nacional, etc. Então, na verdade, tem que ter os requisitos, né? Que é entrar no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou ter a pena tenha sido cumprida.
o que está errado aqui. O que esse cara colocou aqui de errado? Tem uma explicação grande aqui. De fato, o princípio da justiça prega que em relação a determinados delitos em relação aos quais será aplicável o princípio, será possível a aplicação da lei penal, da lei penal brasileira, dependente do local em que foi praticado o delito e da nacionalidade do agente no Brasil. Tal princípio foi adotado no artigo 7º, inciso 2A do Código Penal, que diz o seguinte: fiquem sujeitos à lei brasileira, embora cometidos nos estrangeiros, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. É certo que existem algumas condições para que a lei penal seja aplicada neste caso, conforme expressamente previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, desde que se trata de hipótese de extraterritorialidade condicionada. Contudo, a despeito de existirem condições à aplicação da lei penal, nenhuma delas está relacionada à nacionalidade do agente ou do local em que foi praticado o crime. Tais circunstâncias são irrelevantes, desde que se trate de crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Assim, podemos concluir que a afirmativa está correta. Ver por todas dias direito penal, pode ser-se-ia sustentar que a aplicação da lei penal brasileira em relação ao crime de genocídio fica condicional ao fato de se tratar de agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Contudo, em relação a tal hipótese, não há consenso doutrinário, havendo quem sustente que, neste caso, se adota o princípio da proteção e outros que sustentam ter sido adotado o princípio do domicílio da nacionalidade ativa. A banca considerou a afirmativa errada, mas deveria ter considerado correta. Ou seja, ele está achando que ela confundiu com a questão do genocídio, que aí é preciso que o cara ou seja brasileiro ou seja domiciliado no Brasil, para que ele seja aplicado. De acordo com o princípio da justiça universal, a aplicação da lei penal brasileira é possível, independente da nacionalidade do delinquente do local prativo, se estiver previsto em tratado ou convenção do tratado. Você confundiu aqui. É do genocídio. 32. Deixa eu ver aqui quantas questões tem. 73. Vamos até 33. Amanhã a gente faz as outras 40. Né? Não vai dar para fazer tudo. Eu tenho uma reunião 8 horas, ainda tenho que me preparar aqui. Tomar um café. Então, 73. Então, vamos até 33. Amanhã a gente finaliza até a 73. E já entra na outra apostila. Faz uma revisão antes, que é sempre bom estar fazendo revisão. Sempre. Vai massificando, reparou, né? Toda vez que a gente vai, volta, daqui a pouco fica no sangue. E é o tipo de matéria que dentro de um tempo você vai ter um resumo, um mapa mental que saiu no edital, você vai lá, não, isso aqui eu tenho meu mapa mental, isso aqui eu tenho meu resumo, isso aqui eu tenho meu mapa mental. Chegar um momento que você vai ver uma matéria toda e dizer, cara, isso aqui eu já estudei tudo, só revisar. Essa aqui eu já estudei tudo, só revisar. Essa aqui eu vou ter que dar uma olhada no material, eu não tenho resumo ainda. O concurso é assim, vai só evoluindo. 32. Segundo o princípio da territorialidade, a lei penal poderá ser aplicada no exterior quando o sujeito ativo do crime praticado for brasileiro. Errado. Pois, neste caso, teremos a aplicação do princípio da territorialidade, mas do personalidade ativa. Além disso, a lei penal não será aplicada no exterior, mas dentro do Brasil. Ou seja, segundo o princípio da territorialidade, é o princípio atual. Foi cometido no Brasil, ou o resultado, quer dizer, a atividade, o resultado foi no Brasil. Esse é o princípio da territorialidade. Qualquer outro é extraterritorialidade. A lei penal brasileira pode ser aplicada no exterior quando o sujeito é ativo de quem for praticado por brasileiro. Então, primeiro, para mim, eu mataria essa questão por causa da territorialidade. Na verdade, todos os casos que a gente viu ali são casos de extraterritorialidade. Né? Vai aplicar a lei brasileira como uma exceção. Vamos lá. Para a responsabilização penal da pessoa jurídica, isso aqui não caiu tanto, né? A gente estudou pra caramba.
ele debateu pra caramba. Nos crimes contra o meio ambiente, é imprescindível a imputação concomitante da pessoa física que agiu em nome da empresa ou em seu benefício, porque a culpa e o dolo somente podem ser atribuídos à pessoa física. Isso aqui mudou, né? Você tinha uma jurisprudência que tinha que acusar tanto a pessoa física, né, o diretor, o presidente da empresa, quanto a empresa. Podia acusar essa empresa. É o STJ, né, que sempre defendeu isso. E tem errado, pois o STF e o STJ passaram a não mais exigir a dupla imputação no que tange a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. A jurisprudência era passível de considerar admissível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, exigindo para tanto que a pessoa física responsável também seja punida, do que convencionou chamar de sistema paralelo de imputação, dupla imputação. O STF e o STJ também passaram a adotar entendimento diverso, entendendo que o sistema da dupla imputação seria dispensável, portanto, a afirmativa errada. Depois a gente continua essa aqui, até a 73. 74, tá ok, deixa eu fazer uma oração. Espera aí, só finalizar aqui, ó.